Gênesis capítulo 34. Diná, filha de Jacó, é violentada. Certa vez, Diná, filha que Lia havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Contudo, ele de fato se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse ao seu amor, falando-lhe com ternura. Por esse motivo, foi pedir a seu pai Amor: consegue-me esta jovem por esposa? Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos e ouvindo tudo o que ocorrera, indignaram-se e muitos se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó, atitude absolutamente ultrajante. Contudo, Amor lhes ponderou desta maneira: meu filho Siquém enamorou-se de vossa filha. Peço-vos que las deis como esposa a ele. Aliai-vos a nós. Vós dareis vossas filhas a nós, e tomareis as nossas para vós. Ficareis conosco, e toda esta terra estará a vosso dispor. Podereis nela habitar, circular livremente, e nela vos estabelecer com suas propriedades. Então Siquém tomou a palavra e rogou ao pai e aos irmãos de Diná: que eu encontre graça aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Podeis impor uma elevada quantia como preço e como dote. Eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me esta jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e a seu pai Amor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, a irmã deles. Então eles alegaram: não podemos dar semelhante consentimento, entregar nossa irmã a um homem incircunciso, porque entre nós isso seria uma grande desonra. Não vos daremos nossa permissão, senão com uma condição: deveis tornar-vos como nós e circuncidar a todos os vossos machos. Sendo assim, vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós. Permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Porém, se não nos ouvirdes acerca da circuncisão, tomaremos nossa filha e partiremos. Contudo, suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, filho de Amor. O jovem não demorou em fazer tudo de acordo com o que for orientado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Amor e seu filho Siquém foram à porta da cidade e anunciaram assim aos homens de sua cidade: estes homens estão bem intencionados, que permaneçam conosco na terra, nela andem e comercializem livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Tomaremos suas filhas como esposa e lhes daremos nossas filhas. Todavia, esses homens não consentirão em ficar conosco a fim de formarmos um só povo, senão com uma condição: é que todos os machos devem ser circuncidados, como eles próprios o são. Compreendei que todos os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Amor e seu filho Siquém foram atendidos por toda a população que os ouvia à porta de sua cidade, e todos os machos se fizeram circuncidar. Vingança traidora de Simeão e Levi. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam do ato da circuncisão, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada qual a sua espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram o filho da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Chegaram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam toda a cidade, pois ali sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia de valor na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas.
Então Jacó repreendeu a Simão e Levi. Vós me arruinastes, tornando-me odioso diante de todos os povos desta região, os cananeus e os ferezeus. Somos poucos, e se eles se reunirem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos exterminados. Entretanto, eles replicaram: é certo então que alguém trate nossa irmã como uma prostituta qualquer? Gênesis capítulo 35. Jacó volta a Betiel, casa de Deus. Eis que Deus falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Jacó ordenou a sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai vossas roupas. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento e, enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso, eles não se atreveram a perseguir Jacó e sua caravana. Assim, Jacó e todos que com ele estavam chegaram a Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, e que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar e colocou o nome do lugar de Eu-Betiel, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando estava fugindo, com medo de seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alombacute, Carvalho das Lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó, quando este regressava de Padã-Arã, e o abençoou. Então, Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome doravante será Israel. Tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma assembleia das nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda esta região a ti, e a tua posteridade depois de ti. E quando terminou de profetizar, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ela, como uma oferta de libação. E passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar à luz em meio a dores, além do normal. E o parto foi muito difícil. E enquanto padecia, tentando dar à luz, a parteira a encorajou: não temas, um filho saudável terás. No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu a seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó o chamou de Benjamim, filho próspero. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estela sobre seu túmulo. É o conhecido marco do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou seu acampamento diante de Migdal-Eder, a torre de vigia do rebanho. Os filhos de Jacó. No tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos com Lia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel: José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali.
Os filhos com Zilpa, a serva de Lia, Gader e Azer. Estes, portanto, foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã, a morte de Isaque. Mais tarde Jacó foi morar junto a seu pai Isaque, em Manre, próximo de Quiriate-Arba, também chamada de Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos e expirou. Ele morreu e reuniu-se à sua parentela no mundo dos mortos, idoso e farto de dias. Seus filhos Esaú e Jacó cuidaram de seu sepultamento. Gênesis capítulo 36. Esta é a história da família de Esaú, também chamado de Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. E da mesma forma, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada gerou para Esaú Elifaz, Basemate gerou Reuel. Olibama gerou Jeús, Jalão e Corá. Esses, portanto, foram os filhos de Esaú, que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia conquistado em Canaã, e partiu para outras terras, para longe do seu irmão Jacó. Os bens que ambos haviam acumulado eram tantos, que já não podiam morar próximos, porquanto as terras em que habitavam não conseguiam produzir o suficiente para sustentar todas as pessoas e seus muitos rebanhos. Por esse motivo, Esaú, também chamado de Edom, estabeleceu-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Eis, portanto, os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, esposa de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, esposa de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefor, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, esposa de Esaú. Eis os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, esposa de Esaú. Eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Eis o chefe dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú: Temã, Omar, Zefor, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes que descenderam de Elifaz na terra de Edom. Eram, pois, netos de Ada. E eis os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reu em Edom, netos de Basemate, esposa de Esaú. E eis os filhos de Olibama, esposa de Esaú, os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Aolibama, esposa de Esaú, filha de Aná. Estes foram os filhos de Esaú, que é Edom, e essas foram todas as tribos que dele descenderam. Os descendentes de Saí. Eis os filhos de Saí, o Oreu, que moravam na região, naquela época: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses descendentes de Saí foram chefes das tribos dos Oreus no território de Edom. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e Enmã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefor e Onã. Eis os descendentes de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando apacentava os jumentos do rebanho de seu pai Zibeão. Estes foram os filhos de Aná: Dizon e Aolibama, a filha de Aná. Eis os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Eis os descendentes de Dizã: Uz e Arã. Estes foram, portanto, os chefes das tribos dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, conforme as divisões de seus clãs, por toda a região de Seir, os reis e os chefes tribais de Edom.
Eis os reis que reinaram sobre as terras de Edom, antes que houvesse a instituição de um rei para dirigir os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade era conhecida pelo nome de Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobate, filho de Zerá, de Bosra. Joabe morreu em Uzã, da região dos Temanitas. Foi seu sucessor. Então Uzã morreu em Hadade, filho de Bedade, que tinha vencido os midianitas na terra de Moabe. Foi seu sucessor. Sua cidade era chamada Avite. Hadade morreu e Sanlá de Masreca foi seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, nas proximidades do Eufrates, o rio, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aquibó, foi seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aquibó, morreu e Adá governou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua esposa era Meetabel, filha de Matrede, neta de Mesaabe. Eis os nomes dos chefes que descenderam de Esaú, segundo seus nomes, clãs e regiões, onde viviam cada uma das tribos: Timna, Alva, Jetete, Aolibama, Ela, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles estabeleceu-se no território da terra que ocuparam. Esaú, portanto, é o progenitor dos Edomitas.